Olá, meus amigos! Como vocês estão? Estamos aqui para mais um Pensando Bem. E hoje eu quero falar com vocês no tema Viva a Vida. Viva a Vida. Como vocês sabem, nós sempre estamos aqui falando um pouquinho sobre comportamento, experiências, transculturação, vida, umas pinceladas em psicologia, em filosofia, em antropologia, e é um momento descontraído, gostoso, esse tempo de aprendizado, onde eu tenho vindo aqui com muita alegria e te agradecer também profundamente por estar me assistindo, por estar curtindo, seguindo o nosso canal, acompanhando aqui pelo streamer do canal 10, do canal Olé, e o nosso canal 10 aqui tão querido, que tem nos atendido aqui, aberto as portas do estúdio, onde nós temos gravado essas mensagens. Eu queria deixar para vocês essa mensagem nesse início de ano sobre Viva a Vida. Viva a Vida. Sempre que existiu a humanidade, sempre se falou sobre viver. A filosofia, o philos do grego, da palavra onde vem filantropia. Philos quer dizer fraterno, amoroso, carinhoso. É uma das formas de dizer amor em grego, são 4, e philos é uma delas. Então, a sofia é o conhecimento, a sabedoria. Então, a filosofia é o amor ao conhecimento. Então, já há muito tempo, os filósofos falam sobre a vida. Na Bíblia, nós temos Salomão, que escreveu Provérbios, Eclesiastes, Cantares, que são mensagens também, principalmente Provérbios e Eclesiastes, são mensagens de conhecimento, de sabedoria. A própria Escritura diz que na multidão dos conselhos a gente encontra a sabedoria. Então eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco dessa visão sobre Viva a Vida. Eu quero hoje, nesse momento, trazer aqui nesse estúdio e aí na sua casa, de forma sucinta, um pouco daquilo que eu entendo que é viver a vida. Tinha uma música antiga, quando eu era criança, eu ouvia, que dizia: é preciso saber viver. Olha que coisa interessante, né? E eu pergunto para você que está me assistindo, você sabe viver? E eu pergunto para mim, você sabe viver, Júlio? Então, viver é uma coisa simples, mas muitas vezes complexa. Viver é algo maravilhoso, mas algumas vezes doloroso. Então não tem alguém, humanamente falando, que possa dizer: eu entendo tudo de vida. Porque cada um de nós temos a nossa história, cada um de nós temos as nossas dores, as nossas dificuldades. E é muito interessante quando nós paramos para pensar sobre isso. Eu quero deixar um pouquinho para vocês da minha história, de uma forma sucinta, aqui no Viva a Vida, porque eu escrevi uma matéria sobre Viva a Vida 3, 4 dias após o atentado terrorista em Nova York. Eu estava morando lá e estava em Manhattan, no dia. Fomos buscar uma pessoa na rodoviária lá em Nova York, e quando nós entramos na cidade, antes de entrar na cidade, eu estava na ponte George Washington, quando eu vi um dos prédios em chamas, e aquilo abalou profundamente a minha estrutura, a minha visão de vida, o fato de estar naquele lugar, naquele momento, de ver um dos prédios em chamas. Até nessa primeira visão eu pensei que era algum acidente, porque ali na ilha sempre tem muitos aviãozinhos rodando, helicópteros. Eu pensei que era algum tipo de acidente assim. E só quando estava dentro da cidade que bateu o outro avião, e aí então que nós entendemos que estávamos sob um ataque terrorista. Eu tinha uma câmera no carro e filmei até uma parte da fumaça e a gente saindo da cidade. E logo depois também a capelania convocou todos os capelães para, de forma voluntária, estar
trabalhando ali na cidade. Nós fomos lá, eu estive lá perto, entregamos água, ajudamos as pessoas, vimos aqueles centenas, vamos dizer milhares de cartazes com foto de pessoas desaparecidas e todo aquele drama. Eu lembro de chegar em casa, eu morava a 15, 20 minutos ali dos prédios, né, atravessando as pontes para o outro lado. Eu lembro de chegar em casa e o meu corpo tremer. Eu não consegui parar de tremer, ligar a televisão e não acreditar, né? Cheguei a escrever também uma matéria sobre Nova York, como se ela fosse uma boca e tivessem quebrado os 2 dentes da frente. Porque o World Trade Center, todo o complexo, eram 5 prédios, né? Mas os 2 maiores, os gêmeos, olhar para a cidade sem eles era uma sensação horrível. Porque qualquer ângulo que você olhasse, você via ali os prédios. E então me inspirou a escrever sobre Viva a Vida, que é o que eu quero falar com vocês hoje. É muito fácil nós olharmos para alguém e julgarmos a pessoa, julgarmos atitudes. Às vezes, quando você faz uma visita numa penitenciária e vê ali várias pessoas, e você apontar o dedo e julgar aquelas pessoas é muito fácil. Mas cada uma delas teve a sua história, teve a sua escolha. E as nossas escolhas diárias, elas começam a definir o nosso caminho. Elas começam a definir a nossa história, né? E é muito difícil você viver uma vida inteira, passar sem cair, sem errar, sem vitórias, sem derrotas, sem críticas. E isso atrapalha muito as pessoas nos nossos dias. Você pode usar aquilo que você sofreu para te fortalecer ou para te encolher. Então, viva a vida. Viva a vida. Pense mais sobre a sua vida. No livro Hiperação, na primeira página, eu conto uma história. Eu comecei a vender pudim para minha família. Eu ainda não estava nem alfabetizado completamente, e a minha avó fazia um pudim maravilhoso, cortava, colocava numa bandeja assim, cheio de desenhos de margaridas, e eu ia para a porta das escolas para poder vender, né, na porta de uma escola estadual. E uma vez eu voltando para casa, tinha vendido um pouco mais da metade dos pudins. 2 garotinhos, um pouco maior do que eu, vieram tomar o meu dinheiro ali. E a minha avó, a minha preocupação com ela, minha avó tinha feito uma bolsa para mim, ela chamava de embornal, e eu segurei o embornal com uma mão e lutei muito com aqueles meninos. Um chutou a bandeja, amassou, voou o pudim, o paninho branquinho que cobria aquele pudim caiu no chão, e eles tentaram tomar o dinheiro. E eu me lembro, assim, de ter lutado muito, em nenhum momento preocupado com o valor, preocupado comigo em si, mas com a minha avó. Eu pensava, meu Deus, o trabalho que ela teve, né, de fazer esse pudim numa época de dificuldade financeira muito grande, e eu não posso chegar sem esse dinheirinho lá. E isso marcou muito a minha infância, marcou muito a minha personalidade. Eu sou muito grato a Deus pela vida dela. E não levaram o dinheiro. Eu cheguei em casa com a camiseta branca toda ensanguentada, o nariz misturado com os lábios, né, porque apanhei muito. Mas dizia para ela assim, vovó, o dinheiro está aqui, o dinheiro está aqui. E ela chorando, tadinha. Não por causa do dinheiro, mas por me ver ali machucado, né. E então eu poderia ter me encolhido na vida e carregar isso pro resto da vida como algo negativo, e ao contrário, eu usei isso para minha personalidade, para mostrar que eu preciso lutar por aquilo que eu quero, e foi onde me ajudou muito, né, na minha formação, estudando teologia. Quando eu fazia o curso de teologia, era uma época muito difícil também. Às vezes eu precisei colocar açúcar num copo e mexer com água e tomar para ir dormir, mas consegui estudar teologia, me dedicar ao curso, trabalhando fora,
né? Muito jovem eu fui viver sozinho, trabalhando, então o acidente da minha infância eu usei para me fortalecer. Então viver a vida, eu estou falando isso para vocês, contando uma parte, né? Claro que eu tive partes maravilhosas na minha vida, né? De viajar para o mundo inteiro, são 37 países, viajando, conhecendo culturas, morando fora, passando longo tempo em outros lugares, né? Transculturando, conhecendo lugares. Eu me sinto assim um vencedor por aquilo que a gente construiu, pelas pessoas que a gente ajudou, né? Fiz milhares de amigos na minha vida. Claro que não consegui agradar todo mundo e isso também não é um propósito meu, porque é frustrante, né? Você fazer as coisas para as pessoas esperando reconhecimento é frustrante, então não carrego isso comigo. O que eu penso é, todas as vezes que eu me deparei, em Nova York eu atendi o hospital de Valhalla, eu visitei algumas pessoas ali, na oncologia, já vivendo seus últimos momentos, e com esse trabalho de capelania eu tive a oportunidade de ver, sim, de conversar com pessoas antes da sua partida, talvez centenas de pessoas. Tive a oportunidade durante a pandemia, por um milagre de Deus mesmo, estar dentro, né, de uma unidade de saúde, acompanhando as pessoas, as famílias, os enfermos, os trabalhadores. Foi uma grande oportunidade da minha vida, assim, de aprender muito. E nós também, na experiência, durante esse trabalho da pandemia, numa madrugada, eu tive um infarto, fui socorrido pelo SAMU, fui transferido para um hospital aqui na nossa região, em Rio Preto, passei todo um processo da experiência de quase morte. Então, assim, batendo no liquidificador, digamos assim, todas essas experiências de vida, tudo que eu passei, tudo que eu vi e ouvi, deixando para você um conselho. Não, eu digo sempre isso, não sou o dono da verdade, nem pretendo ser, até porque na minha ótica a verdade ela é uma pessoa, né? A verdade é Cristo. Então eu já me equivoquei, eu já venci, eu já perdi, eu já caí, eu já me levantei. E esse é o grande doutorado da vida, esse é o grande conhecimento. Quando você escuta às vezes pessoas arrogantes, presunçosas, donas da razão, né, gritando na internet, ou gritando no microfone, ou totalmente inexperientes, sem conhecer praticamente nada da vida, né? À medida que nós vamos amadurecendo, a gente vai aprendendo. Tem uma passagem bíblica que todos vocês conhecem, a maioria, quem não conhece, vai ler, que é edificante, em que uma mulher, segundo o texto, ela é pega no ato do adultério e levam ela até Jesus. Já tem alguma coisa errada ali, porque se ela foi pega pela lei, o homem deveria estar lá também, mas cadê o homem se ela foi pega no ato? Só estava a mulher. E aí aquele monte de pessoas com pedras na mão, que era a cultura da época, apedrejar a adúltera, e eles começaram a perguntar para Jesus, a interrogá-lo sobre aquela mulher, o que deveria fazer. Jesus estava escrevendo, segundo a narrativa bíblica, no chão, e assim ele continuou. E ele olhou para aquelas pessoas e disse: qual de vocês não tem pecado? Atira a primeira pedra. Então eu imagino o barulho das pedras caindo, e o texto diz que partindo dos mais velhos primeiro. Então quem viveu mais, errou mais. Quando você encontra um jovem gritando, pulando, eloquentes, falando das suas virtudes e das suas bravuras e das suas aventuras, não se preocupe, não tem conhecimento, não tem vida, não foi longe ainda. Assim, os jovens demoraram mais jogar as pedras fora, mas uma hora eles perceberam
e saíram todos, né? Então a moral disso é que quanto mais a gente vive, mais a gente aprende. O conselho de viva a vida é feita de pequenas coisas, de pequenos momentos. Há pessoas que estão esperando o grande dia, né? Há pessoas guardando a taça para celebrar a grande conquista, quando na verdade a soma diária dos momentos de sorriso, de alegria, de abraço, de beijo, de carinho, de cuidado, de sorrisos, de muitos sorrisos, é o que vai dizer no final da sua vida. Essa é a minha experiência conversando com pessoas e vivendo a experiência de quase morte, né? As pessoas não lembram do carro, da casa, da chácara, dos bens, da herança, nada. Eles pensam só em pessoas. Ouvi pessoas dizer assim, durante a pandemia, me perdoa, deixa eu respirar aqui. Eu vi pessoas falar assim, promete que eu vou ver meu filho novamente. Um rapaz falou isso para uma enfermeira. A minha mulher, onde ela está, eu atendi uma situação que os quartos separados, o homem estava em um, a mulher no outro, e eles perguntando, ninguém pergunta de coisas, meu anel, meu relógio, meu carro está estacionado, nada disso. Então, viva a vida, aproveite a vida, né? Celebre a vida, é uma grande celebração. Cada dia que você acorda é motivo de alegria, é mais um dia que você tem, que a sua passagem por aqui, né? Eu digo, caixão não tem gaveta. Nós passamos por aqui, nós chegamos aqui, braços nos seguram, e nós vamos embora e braços nos carregam. E durante todo esse percurso, nós precisamos de ajuda. Nós não vivemos sozinhos. Então aprenda a viver, a celebrar, a agradecer. O hoje, amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Então faça o bem, cuide das pessoas, não espere nada em troca. Não guarde mágoas no teu coração, rancor, né? Seja autêntico. Às vezes é caro ser autêntico, mas a mentira, às vezes ela ameniza uma situação, mas lá na frente ela destrói. Eu tenho uma frase e termino com ela. Tudo que nós construímos sobre a verdade é para sempre. Um abraço, obrigado pela sua audiência. Nos vemos em breve no próximo Pensando Bem. Tchau, tchau!